Fala aí, minha gente, como é que vocês estão? Boa terça-feira para todo mundo. Chegando um vídeo recapitulando as últimas notícias e os últimos acontecimentos do Barcelona. Não tem tanta coisa assim, e aqui eu acho que o ponto alto desse vídeo, eu já vou falar para vocês, vai ser trazer prós e contras dos possíveis atacantes que o Barcelona que estão sendo especulados por aqui, que o Barcelona estaria atrás e monitorando para a próxima temporada, alguma coisa também da situação do Ter Stegen, e ainda planejamento econômico, multa da UEFA e planejamento esportivo também para a próxima temporada. Se você puder deixar um like, se inscrever para não perder os próximos conteúdos, eu de verdade agradeço muito, fico muito feliz e motivado para continuar fazendo isso daqui para vocês. Antes de mais nada, eu queria dar uma dica para vocês. Eu sei que aí no Brasil está fazendo frio, tô vendo uma galera bem agasalhada e se enchendo de roupa. E a dica que eu dou para vocês hoje é o pullover da Insider, para vocês irem lá na Insider Store e procurarem esta belíssima peça para vocês ficarem bem vestidos. Vocês sabem que eu normalmente indico aqui as roupas da Insider. Eu estou vestido inclusive com a minha Tech T-shirt, aqui em Barcelona está calor nesse momento, então eu não preciso desse pullover neste momento. Mas as roupas da Insider são muito versáteis, vestem muito bem, duram muito mais, então tem um ótimo custo-benefício e você está pronto para todas as situações do dia. Sai de manhã para trabalhar, uma da Insider vai bem. Depois vai ter um barzinho com os amigos, vai bem. Vai ter um date, vai bem também. Vai fazer esporte, também vai bem. Você pode inclusive procurar light jogger, que também dá para trabalhar, para fazer esportes. Se é algo mais casual, uma bermuda, por exemplo, Future Shorts, também tem lá na Insider. Tô falando sério, meu povo, dá uma chance para Insider e vocês vão ver como realmente vale muito a pena. Pela qualidade da roupa, por como ela veste bem, pelo custo-benefício, pelo tanto que dura, pelo fato de não desamassar e você estar sempre bem vestido. É uma baita dica. Com o cupom BECKLER que eu estou deixando aqui, vocês têm 15% de desconto em vários produtos lá na Insider Store. Então vai lá e dá uma chance para Insider. Seguinte, gente, começando com a atualização de trás para frente, de goleiro para atacante, com o possível anúncio nesta quarta-feira da contratação do João Garcia. Já está tudo certo, o Barcelona já pagou a cláusula, o espanhol já recebeu a notificação, o Barcelona simplesmente ainda não anunciou a contratação do goleiro, que chega para disputar posição para a próxima temporada. Essa é a tendência, que existe uma disputa por posição na meta do Barcelona. Nos últimos dias saíram notícias que existiria um acerto do Ter Stegen com o Galatasaray. Isso foi desmentido pelo entorno do Ter Stegen e foi reforçado que ele só pensa em jogar no Barcelona, em se for para disputar a posição no campo e ganhar a posição dentro de campo também. Para o Barça, seria bom que o Ter Stegen saísse, já que o Barcelona está contratando um outro goleiro, está fazendo aposta por um outro cara que chega para querer jogar também. E nessa posição só pode jogar um, e o Barcelona ainda tem a intenção de renovar com o Chesney para tê-lo como reserva, o bom seria que o Ter Stegen saísse, que seria uma mudança de planos do Barcelona no gol para as próximas temporadas. Ter Stegen ainda tem 3 anos de contrato, ganha aproximadamente 6 milhões e meio de euros por temporada, seria um contrato de 20 milhões de euros que o Barcelona poderia economizar com a sua saída, mas o goleiro alemão diz que quer ficar no Barça. Veremos, ainda tem muito tempo de mercado, e à medida que sinais forem sendo dados de que quem vai jogar é o João Garcia e não Ter Stegen, essa situação dele de não querer sair pode mudar. Vamos ver o que vai acontecer. Situação dos atacantes, gente. Nos últimos dias, o empresário do Nico Williams se reuniu com o Deco, foi um pedido do agente do jogador e não um pedido do Barcelona, depois da última temporada que o Nico teve dúvidas e acabou não vindo para o Barça. Dúvida se ele seria inscrito ou não, e acabou decidindo não vir. O Barcelona decidiu, e a gente viu uma entrevista do Laporta à TV3 há algumas semanas, que não faria um movimento para contratar o Nico. Então essa reunião do agente do Nico com o Deco foi para tentar aproximar de novo o jogador do Barcelona. Nesse momento não é o plano A. O plano A do Barça seria o Luís Dias. Eu tenho alguma dúvida sobre a capacidade do Barcelona de contratar o Luís Dias pelo valor. O jogador teria um acerto com o Liverpool, que deveria levar uma proposta de pelo menos 70 milhões de libras. Isso dá na casa de 83 milhões de euros. Não sei se o Barcelona vai ter músculo econômico, financeiro suficiente para fazer uma contratação desse porte. A do Nico Williams seria uma contratação quase 30 milhões de euros mais baixa, na casa dos 57 milhões de euros a multa rescisória, para ele sair do Atlético de Bilbao.
São características diferentes, eu acho que o Nico é um jogador de mais espaço curto do que o Luiz Dias. O Luiz Dias é mais para espaços longos, ser lançado em velocidade. O Nico é um pouco mais bola no pé. Acho que o Nico tem mais drible, tem um pouco mais de ginga, tem até um futebol plasticamente mais bonito. Em termos de resultados, na última temporada, 17 gols e 5 assistências do Luiz Dias em 50 jogos. Se a gente for contar os minutos em campo, um gol a cada 151 minutos. O Nico Williams teve 11 gols e 7 assistências na última temporada, em 45 jogos, um gol a cada 172 minutos. Também se fala do Rashford, que seria um jogador mais barato, 40 milhões de euros, e que o Barcelona também estudaria Rashford e Perisic como plano B. Perisic na temporada passada também chegou a ser falado por aqui, e o Barcelona de fato, segundo me consta, chegou a estudar seriamente a possibilidade de ter o Perisic para compor elenco. Seria simplesmente uma peça de composição de elenco. Na ausência de Rafinha ou de Lamine, ele jogaria nas pontas. Fez uma boa temporada pelo PSV, com 16 gols e 11 assistências. Claro que jogando no futebol holandês é bem diferente o nível de campeonato espanhol ou de campeonato inglês. Um gol a cada 95 minutos. É um jogador de 36 anos e que tem como qualidade, como as principais qualidades, além das técnicas, né, que ele reúne. Ele conhece muito bem o Hans Flick conhece ele, trabalharam juntos no Bayern de Munique. Tem um preço baixo, aceitaria a situação de ser reserva do Barcelona, muito feliz nesse momento da carreira, seria uma opção bem mais lado B para um clube que estaria pensando em Luiz Dias e Nico Williams, jogadores de seleção, jogadores muito caros, acabar com Ivan Perisic. Eu acho que se for Perisic vai ser para os últimos dias de mercado, caso esgote todas as possibilidades, o Barcelona iria atrás de um jogador com esse perfil. Hoje eu acho que o plano é o Luiz Dias, o Nico, caso consiga convencer a diretoria que está disposto a vir para o Barcelona e quem sabe fazer até um esforço econômico, embora as notícias que saem hoje aqui em Barcelona são que seria respeitada a mesma negociação do ano passado com o Atlético de Bilbao, é pagar multa, então seria a mesma situação salarial dele do ano passado para acertar com o Barcelona. Então a questão aqui é saber se o Barça vai conseguir inscrever ou não um jogador de 58 milhões de euros nessa temporada, porque já tem o João Garcia, que custou 26 milhões de euros. Para isso, o Barcelona vai ter que vender jogadores. Jogadores vão ter que sair. Com as vendas do Alex Valle e do Todibo, o Barcelona já pegou aí cerca de 15 milhões de euros com a venda desses dois jogadores. O Barça tinha participação, o Alex Valle era do Barça, com o Todibo, o Barcelona tinha participação numa venda futura, né? O encerramento do contrato do Lenglet tinha ainda 2 anos de contrato. Ele ganhava cerca de 6 milhões de euros por ano na última renovação contratual. Né? Ele fez um contrato para ser alongado, para ele receber o que tinha que receber em 3 anos, não apenas em 1. Isso permitiu que o Barcelona desse um respiro de fair play. A saída do Lenglet, segundo estão falando por aqui, vai fazer com que o Barcelona economize cerca de 10 milhões de euros. Seria a economia que o Barcelona faria com a saída do Lenglet. Ansu Fati ganha 14 milhões de euros por ano, poderia ser emprestado ao Mônaco. Não acho que o Mônaco tenha tanto dinheiro para pagar boa parte do salário do Ansu Fati. O Ansu Fati hoje é um problemaço para o Barcelona, pelo salário que tem. E aí o Barcelona precisaria fazer uma grande venda. Todas essas aqui, saída de Lenglet, Todibo, Alex Valle, daria para inscrever João Garcia, segundo falam por aqui, a questão do fair play. O Barcelona precisaria de uma grande venda, que deveria ser um zagueiro, ou Araújo ou Christensen. São 2 zagueiros que o Barcelona teria 100% da venda, né, se a gente for contar a amortização, porque o Christensen veio de graça. Você não tem que dividir o valor da compra por anos. E o Araújo também, né, é em teoria um jogador formado na base do Barça, embora já tinha jogado em outro lugar, aqui se conta como jogador de base, enfim, um jogador de custo zero. Se consegue vender algum desses dois por 50 milhões de euros, é um muito bom dinheiro, caso o Barça esteja na regra do 1 para 1. Se vende 50 milhões, poderia usar basicamente 50 milhões, por exemplo, para contratar o Nico e aí ficar perto de conseguir inscrever o jogador. Mas vai precisar de uma grande venda, tá? Eu sei que todo mundo fica muito animado imaginando o time, imaginando o jogador, mas ainda é necessário para o Barça uma grande venda para conseguir fazer uma grande compra. O clube ainda não está com dinheiro sobrando, está muito perto da regra do 1 para 1, depende de o que a Liga vai interpretar. Por exemplo, se a negociação dos camarotes do Camp Nou, se a Liga interpretar como uma cessão, como se fosse um aluguel dos camarotes, a Liga pode interpretar de um jeito para fair play. Se for venda, ela pode interpretar de outro. Se for venda, você pode pegar o dinheiro na mão na hora.
Então o Barcelona, se vender aqueles camarotes lá de janeiro, vocês lembram daquilo lá, né? Caso a La Liga interprete que aquilo ali foi uma venda de camarotes, o Barça pode pegar aqueles 100 milhões e ter 100 milhões de fair play na hora. Caso a La Liga entenda que seja um aluguel daqueles espaços do camarote, o Barça vai ter que fracionar esses 100 milhões pelo tempo de aluguel. Então aí tem que ver o que a La Liga vai aceitar ou não, vai acreditar ou não. Para a questão de fair play do Barcelona, ainda é uma questão cada vez menos dramático. O Barcelona chegou a comemorar estar de volta na regra de 1-1, mas essa questão do camarote ainda é um pouco nebulosa para o que a La Liga vai interpretar e como que o Barcelona vai apresentar também as suas contas. Ainda de questões econômicas, o Barcelona recebeu uma multa de 20 milhões de euros da UEFA, poderia ser de 60, foi negociada, e outros clubes também já fizeram isso, o Chelsea, por exemplo, para que a multa fosse mais baixa. O que acontece? O mecanismo de fair play da UEFA não entende que o adiantamento de cotas de TV pode ser utilizado para gerar fair play. E o Barcelona vendeu, né, quando teve as alavancas lá, o Barcelona vendeu por 20 anos ou 25 anos, 25% dos seus direitos de televisão de La Liga. Então, a UEFA entende que isso não deveria ser computado. La Liga, que é muito rígida, entende que sim, pode ser computado como fair play. A UEFA entende que não, então o Barcelona teria descumprido em castelhano. O Barcelona não teria descumprido com uma determinação de fair play e por isso teve essa multa de 20 milhões de euros. No clube, eles acham que é injusto, que o Barcelona tenha que pagar 20 milhões de euros e que o Paris Saint-Germain possa fazer aporte de capital, que outros clubes possam fazer aporte de capital, por exemplo, né? Que é basicamente, vem o seu dono e coloca dinheiro no clube, isso o Barcelona não pode fazer, então o Barça precisou fazer essa venda de ativo do clube, venda de direitos de televisão, e o clube não entende que é justo. Que alguns times que disputem a Liga dos Campeões possam ter simplesmente um dono que vai lá e coloque dinheiro para solucionar problemas de fair play e que o Barcelona não possa ter um adiantamento de cotas de televisão. Em todo caso, o que se fala aqui em Barcelona é que se fosse preciso fazer de novo, o Barça faria de novo. É melhor pagar essa multa de 20 milhões do que não ter esse adiantamento que foi feito para montar um time que ganhou La Liga em 2022-23, que boa parte do time ainda está no que ganhou La Liga essa temporada, enfim, que deu resultado dentro de campo, para que ao mesmo tempo que você tenta melhorar a sua situação econômica, você tenta se manter competitivo dentro das 4 linhas. E não primeiro melhorar a sua situação econômica, ficando para trás dos outros esportivamente, para depois tentar alcançar. Porque se tentar alcançar esportivo é muito difícil. Então o Barcelona tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por mais que gere uma multa da UEFA de 20 milhões de euros, o clube entende que vale a pena. E eu também. Para finalizar a questão econômica, saiu nessa semana um resultado de um estudo econômico, eu não vou lembrar qual que é o termo certo contábil, mas enfim, existem algumas agências que fazem a projeção econômica dos clubes e de várias empresas, para saber se aquilo ali está melhorando ou piorando. E o Barcelona está melhorando, ele passa de estável para positivo. Isso para conseguir crédito, condições de empréstimo, juros e tal, é muito bom para o clube. E além do que, existe uma projeção feita de que em 2 anos o Barcelona vai estar ganhando 1,1 bilhão de euros por ano. A receita dessa temporada deve ser de 950 milhões de euros e deve subir ainda cerca de 150 milhões de euros nos próximos anos, que é basicamente quando o Camp Nou estiver operando a todo vapor, que o Barcelona vai ganhar muito mais dinheiro com o Camp Nou. Então, daqui a pouco as receitas do Barça devem passar de 1,1 bilhão de euros por temporada. A gente está falando aqui de uma subida do Barcelona econômica e essa tem também, além de estar ganhando mais dinheiro, está reduzindo seus custos. O Barcelona hoje é um clube muito mais sustentável do que era, é muito positivo. Por que ainda não está na regra do fair play, 1-1? Por que ainda tem tudo isso? Porque ainda tem uma herança, ainda tem coisa para pagar do passado, mas sim, está melhorando e sim vai melhorar ainda mais daqui a 2 anos, quando conseguir uma receita muito, muito grande como essa de 1,1 bilhão, pelo menos, é o que se espera. Para finalizar aqui, gente, quando é que o time volta a campo? Pré-temporada do Barcelona vai ser na Ásia, vai ter um amistoso no Japão, dia 27 de julho, contra o Vissel Kobe, e depois 2 amistosos jogados na Coreia do Sul, dia 31 de julho e 4 de agosto, contra o FC Seul e contra o Daegu FC. São jogos contra times asiáticos, né? Um no Japão, 2 da Coreia do Sul. O Barcelona vai ganhar uma boa grana para ir dessa vez para a Ásia e não para a América do Norte, como ele foi nos últimos anos. E depois, no dia 10 de agosto, deve jogar o Gamper
o que se espera no Camp Nou, dia 10 de agosto, contra o Como da Itália, que é o time do Cesc Fábregas, para 25 mil pessoas. Seria um evento teste antes de La Liga. Então a ideia é jogar dia 10 de agosto no Camp Nou para 25 mil pessoas. Primeira rodada de La Liga é dia 16 ou 17, fora de casa. E aí vamos ver se a segunda rodada, no final de semana seguinte, o Barcelona também joga fora de casa, para jogar depois no final de agosto, finalmente, em Barcelona, para dar tempo ainda de algumas semanas de obra no Camp Nou. Existem algumas determinações que as obras precisam parar algumas horas antes da partida, voltar algumas horas depois, isso influenciaria um dia para cá, um dia para lá, mais o dia do jogo. Toda vez que o Barcelona jogar no Camp Nou vai perder uns 3 dias de obra por semana, basicamente, no seu estádio. Então, se o Barcelona puder, nesse início, fazer esse evento teste para 25 mil pessoas e depois ter algumas semanas ainda para trabalhar e poder, no início da temporada, primeira vez que for jogar uma partida oficial, colocar 60 mil pessoas, é o desejo do clube. Hoje, não se fala por aqui em jogar em Montjuïc. Todos os caminhos levam para o Camp Nou. Não sei que não consiga dar tempo. Hoje é dia 17, falta exatamente 2 meses para começar a La Liga. E me parece ainda está muito longe. Eu não entendo nada. Mas se vocês entram lá no perfil do Camp Nou Now, no Instagram, e vê os vídeos, dá para ver a evolução de um mês para o outro e tal. Se você vê os vídeos todos os dias, praticamente não percebe nada. Mas para quem não sabe, eu já falei desse perfil aqui várias vezes, tem um cara que chama Eduard, se eu não estou enganado. Pô, eu agora não lembro o nome do administrador do perfil. Mas o perfil chama Camp Nou Now, chama Eric. E o perfil chama Camp Nou Now e tem vídeos diários das obras do Camp Nou. O cara mora numa terraça, vista para o estádio, e ali ele mostra. Se você vê de um dia para o outro, não dá para perceber muita mudança. Mas se vocês entram no vídeo de 17 de maio, 17 de abril, 17 de março, a cada mês dá para perceber. Eu ainda acho que internamente me parece muito longe o estádio de estar pronto. Quando a gente olha o gramado e as cadeiras, beleza. Mas quando a gente vê algumas imagens internas, para que os torcedores entrem em segurança, com algum conforto, banheiro, bar, esse tipo de coisa, depois que eles possam sair depois do jogo, me parece que está muito apertado para 2 meses. Mas aqui não se contempla nesse momento, todo mundo fala que vai ser Camp Nou e não se contempla ainda jogar em Montjuïc. Lembrando que se jogar em Montjuïc, a primeira rodada da Champions tem que jogar toda a primeira fase da Champions. Só poderia jogar a Liga dos Campeões a partir de fevereiro, ou nos playoffs, ou nas oitavas de final, por uma questão de isonomia do campeonato. Você tem que jogar toda uma fase no mesmo estádio para que seja justo para todo mundo. Meu povo, é isso daqui, hein? Quase 20 minutos de semaninha do Barcelona para vocês. Até o próximo vídeo. Eu imagino que eu volte hoje ainda para falar de Fluminense e Borussia Dortmund. Mas enfim, até o próximo vídeo aqui. E eu também quero, uma vez por semana, fazer esse apanhado de Barcelona com vocês para trazer as notícias do Barça. Se tiver faltado alguma coisa, deixa aqui nos comentários e eu trago nas próximas edições. Tá certo, gente? Um beijo para vocês, hein? Boa semaninha e até mais. Tchau, tchau.